Então, bora lá. Pronto, Vamos, para conseguir. tá. Então, é a correção da prova do Colégio Militar de Brasília, 2006, 2007. Então, vamos ler, começar a ler o texto aqui, texto 1, que é o Asa Curta. Então, bora lá. Asa Curta era um passarinho já muito velho, mas que ainda não sabia voar. Olha só, a gente já começa aqui nessa primeira frase com um adjetivo que ele era velho, mas que ainda não sabia voar. Então, ele tinha essa característica de não saber voar, certo? Ele tinha aprendido, em seus 8 anos de vida, muita coisa que passarinho nenhum desse mundo nunca haveria de saber. Então, a gente sabe que ele é velho, a gente sabe que ele tem 8 anos e que ele não sabe voar, mas que ele tinha o quê? Aprendido muitas coisas que nenhum outro passarinho haveria de saber. Quem já viu passarinho nadar? Esse nadava. Quem já viu passarinho ler um livro? E esse lia. Quem já viu passarinho dançar? E esse dançava tudo que é dança que a gente sabe dançar. Samba que nem o brasileiro, tango que nem o argentino, polca como os russos, valsa como os austríacos, baião e chachado que nem os nordestinos, rock, twist, iê, 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 e essas danças todas que os americanos já inventaram, até mesmo algumas que ninguém nunca dançou, que ele mesmo tinha inventado e até batizado, o saracoteio, o vira e mexe, o passado passarinho, o passo do passarinho, a dança do bico para o ar. Mas olha só que passarinho danado esse, hein? Sabia coisa pra caramba. E havia muitas coisas mais que o asa curta fazia, diferente de tudo quanto os outros passarinhos sabiam fazer. Ele era mesmo um artista, desses de ganhar prêmio em programa de televisão. Dava cambalhota como gente de circo, levantava galho de árvore com uma pata só, imitava a voz de homem e voz de mulher, assoviava comendo alpiste. Gente, esse passarinho era fora do comum mesmo, né? Mas de que Uhum. adiantava fazer tudo isso? E muito mais que ele só não fazia porque senão os outros iam pensar que ele era um passarinho louco. De que adiantava tudo isso se ele não sabia fazer o que o mais novo e o mais analfabeto passarinho de qualquer floresta ou de qualquer cidade era capaz de fazer? De que adiantava ser o passarinho mais famoso que já houve na terra dos passarinhos se ele não sabia voar? De que adiantava tudo isso, né? Fazia um monte de coisa, mas o mais importante para um passarinho era o quê? Saber voar. Não adianta nada, queixava-se o velho asa curta em conversas com Andorinha veloz. Olha o adjetivo dessa Andorinha, ela era veloz, sua maior amiga e a única criatura que conhecia esse seu segredo de não saber voar. Mas você é o passarinho mais perfeito que todo mundo já viu, asa curta. Sabe fazer casa como João de Barro, canta que nem um curió e depois é artista de dar inveja a toda a gente. É, a andorinha veloz tinha razão. Ele podia fazer tudo isso, tudo que foi citado anteriormente, mas não se sentia nem um pouco feliz, porque não era capaz de voar. Então, ele não era feliz, por esse único motivo, certo? E por isso ele tinha poucos amigos. Como ia ter coragem de dizer para eles que não sabia voar? Por isso, ele nunca tinha pensado em se casar. Depois, como ia fazer para ensinar seus filhotes a voar e arranjar comida para eles e para sua mulher?
mas tristeza mesmo, e ele tinha, era quando seus amigos chegavam de viagem. Um dia, era o pardal ambulante que tinha visitado a Argentina e corria logo para contar ao Asa Curta. Mas é impressionante, companheiro, como que o povo lá dança tango igualzinho você sabe dançar. No outro dia, era o pica-pau leve-trás, que tinha ido até a Rússia vender para o Brasil e comprar madeira russa para os pica-paus brasileiros. Nossa, asa curta, eu vi o pessoal dançando na rua uns troços do mesmo jeito que você dança aqui. Era a polca que a asa curta tinha aprendido a dançar lendo uns livros russos. Ele morria de vontade de ver como é que cada povo dançava a sua dança, mas não podia chegar a lugar nenhum só andando. E então, quando os outros passarinhos lhe perguntavam por que ele não viajava também, Asa Curta saía sempre com desculpas. Prof, pode Oi, abaixar também aqui, é que eu não estou conseguindo ver o resto do texto. peraí, eu não sei por que está aqui isso aqui. Melhorou? Ainda tá para cima. Eu não consigo ver a parte Pra de mim cima. também tá pra cima. Peraí. Tá na linha 30. Tá, dá pra ver até a linha 38, dá pra ver até. Não dá pra ver. E Linha agora, tá 40. vendo bem? Não, Ué, que... tá mesma Peraí, só dá pra ver até a linha 30 e só um 38. minutinho. Só um minutinho, peraí. Prof, tenta parar a apresentação e depois voltar. Tá, peraí. E agora, apareceu? Apareceu, Agora pessoal? funcionou. Pareceu pra mim. Então, pronto. Então, onde que eu Sim. parei? Aqui, ó. Era a polca que Asa Curta tinha aprendido a dançar, lendo os livros russos. Ele morria de vontade de ver como é que cada povo dançava a sua dança, mas não podia chegar a lugar nenhum só andando. E então, quando os outros passarinhos lhe perguntavam por que ele não viajava também, Asa Curta saía sempre com desculpas. Eu já estou velho, não aguento mais essas viagens. Ou então, era obrigado a dizer uma mentira qualquer. Eu já viajei muito quando era moço, aprendi muita coisa. Agora prefiro ficar por aqui mesmo. Mas fazia uma cara tão triste nesses momentos. Quais momentos? Que ele inventava desculpas. Viajava. Isso, que ele inventava as desculpas, que todos percebiam a mentira e que ele estava com muita vontade de viajar também. Então, por que motivo não viajava? Eles sabiam qual era o motivo? Não. Não sabiam. Só a andorinha veloz sabia, mas não contava a ninguém. Ficava só consolando o amigo. E quando voltava de uma viagem, não trazia só notícias para o Asa Curta, trazia também presentes, livros, revistas e fotografias. E assim Asa Curta ficava sabendo mais ainda das coisas. Mas isso era pouco. Ele já estava cansado desse conhecimento só de livros, de revistas e de fotografias. Queria ir também aos lugares, conhecer os passarinhos de lá, conversar com eles, ver as coisas com seus próprios olhos, sentir o mundo com seu próprio bico. Então, olha só, um texto de Gilberto Mansur, um outro jeito de voar. Então, esse foi o primeiro texto. Vamos lá para. Oi?
Se ele já não tinha amigo nenhum, por que ele tinha vergonha de contar que ele não sabia voar? Pois é, Não ia né? fazer Ele, diferença. É porque ele tinha medo de perder os amigos que ele já tem. verdade, ele ficava com vergonha de contar que ele sabia tudo aquilo e não sabia voar, né? Então vamos lá para a questão número 1. Após a leitura atenta do texto, é correto afirmar que asa curta. Vamos lá. Letra A. Vive um dilema muito grande por ser diferente. Isso está certo? Ele vive um dilema muito grande por ser diferente? Não. Não, ele vive um dilema. Ele é diferente. Por enquanto está certo. Mas não deixa, olha só, mas não deixa de fazer absolutamente nada do que os outros pássaros fazem? E aí? Ele Está deixa de fazer a correto coisa isso? mais importante, que é Como voar. que é? Isso! Olha só, aqui está escrito assim, mas não deixa de fazer absolutamente nada. Ele deixa, porque ele não sabe Boa. voar. Então, a gente vai eliminar a letra A, não é a A, letra B. Acostumou-se com sua diferença? Qual é a diferença que ele tem? Que ele não sabia consegue. voar. E ele não se acostumou, prof. Ele se Ele não se acostumou? acostumou. Não se Não. acostumou, né? Então, nós vamos eliminar a B também. Letra C. Dedica-se a levar uma vida plena de realizações, embora deseje também realizar os feitos que sua diferença o impedem de fazer. Olha só, ele dedica-se a levar... Oi? Tá dando. Ele dedica-se a levar uma vida plena de realizações, sim ou não? Não. Ele dedica-se? Ele dedica-se, ele dança, ele faz um monte de coisa, ele se dedica, ele lê livro, ele lê jornal, ele lê revista, embora deseje. Olha só, também, olha também como vai fazer uma diferença aqui. Também realizar os feitos que sua diferença o impedem de fazer. Quem acha que essa é a correta? Eu acho, Pro, eu marquei. Eu acho. Professora, essa daí eu errei e tive dúvida. Eu marquei a É, letra eu coloquei a letra C. Tá, vamos deixar a letra C coloquei a aí em aberta, tá? Essa daí Vamos eu deixar marquei em a letra aberta. E. Olha a letra D. Ele acostumou a ser diferente? Se a Não. gente já eliminou a letra B lá, o acostumou-se, não, ele não se acostumou. Isso mesmo, ele não se acostumou. Não é a letra D, letra E. Vive um dilema grande, uma vez que sua diferença ou isolou do convívio com os demais pássaros. Ele vivia isolado? Eu marquei essa, professora. Eu tive dúvida. Não, ele não se isolou, não era essa. Ele tinha amigos, ué. Lembra que os amigos Sim. chegavam para ele, quando viajavam, traziam notícias para ele? Então, ele tinha amigos, poucos, mas tinha. Ele não isolou do convívio. Então, a resposta correta, marca para mim aí, Daphne, qual que é? Letra C. Ele Pro, eu dedica. marquei, pode? Obrigada, Gui. Ele dedica-se a levar uma vida plena, embora deseje. Aqui, ó, também realizar os feitos que sua diferença o impedem de fazer. O sonho dele era aprender a voar, gente. Então, letra C, beleza? Alguma Sim. dúvida? Não. Prof. Marquei Então, bora a lá. letra. Vamos para a questão número 2. Observe o trecho. Mas você é o passarinho mais perfeito que todo mundo já viu, asa curta. Sabe fazer casa como João de Barro. Olha o João de Barro com letra maiúscula. Canta que nem um curió. Linhas 22 e 23. A palavra em destaque, de acordo com os padrões normativos da gramática, deveria ser grafada com letra minúscula e hífen, o João de Barro. Tinha que ser
com letra minúscula e com hífen. No entanto, ao escrevê-la utilizando letra maiúscula, infere-se, conclui, deduz que o objetivo do autor do texto é, letra A. Qual é o objetivo do autor? Destacar uma ideia caracterizadora do ser. Ele quer destacar uma ideia? Não, Essa daí eu também Não. tive muita dúvida, eu marquei essa letra. eu marquei a letra C. Eu marquei a letra A também. Olha só. Ele Essa é quis- uma Tá, vamos lá, ó. Ele quis destacar, ele quis colocar em destaque que o João de Barro tem que ser com letra maiúscula? Não. Vamos eliminar aqui. Ele não quis destacar. Letra B. Generalizar o ser. Ele quis divulgar, espalhar o ser, colocando como um ser que possui vivência singular e autônoma. Ué, ele quis espalhar que o Azacur, sabe fazer casa como João de Barro. Ele quis generalizar, ele quis espalhar para todo mundo, dizendo que a gente vai colocar como letra maiúscula um ser que possui uma vivência singular e autônoma, ele vive por si só. Não é generalizar, não é, tá? Agora a letra C, ele quis particularizar o ser. Ele quis dar uma particularidade nesse ser, ou seja, um nome comum passa a ser individualizado? O que vocês acham? Sim, sim. Então, tá correta essa aí, mas vamos ver as demais. Letra D. Ele quis particularizar o ser, mostrando sob um aspecto comum. Se fosse comum, seria para todo mundo. Aqui, ele está fazendo o quê? Uma individualização da casa que o Asa Curta faz como João de Barro. Então, ele não quis dar um aspecto comum, para todos. Ele quis o quê? Fazer com que o ser se torne individual, individualizado. Não é a letra D. Letra E. Reforçar o aspecto genérico do ser, já que o vocábulo, na forma em que foi escrito, estende seu significado aos demais seres da espécie, se ele fosse aos demais seres da espécie, como que seria grafado? Como que seria escrito? Letra minúscula com hífen. Exatamente. Qual que é a alternativa correta? Letra C. Prof, É. essa daí eu ainda não consegui entender. Quem está falando? eu não entendi É a muito bem. Daphne? Sou eu, Le- prof, a Daphne. Letra C. O que ele quis fazer com esse João de Barro? Ele quis, de um nome comum, fazer com que ele fosse individualizado, com que ele fosse importante, entendeu? Por isso que ele particularizou esse nome em letra maiúscula. Beleza? Ou alguma dúvida? Prof, eu só não entendi por que não pode ser a letra A. Eu fiquei em dúvida da A e da C, mas eu não entendi. Ah, porque ele não quis ele não quis destacar uma ideia. Ele quis o quê? Particularizar, ele quis individualizar, entendeu? Ele não quis destacar como se fosse para todos isso. Ele quis Como somente, assim, para individualizar? ele quis somente colocar para esse indivíduo. Vamos colocar esse João de Barro de uma forma particularizada, fazendo com que ele seja um indivíduo, como se fosse o João da Silva, por exemplo. Entendeu? Como se estivesse comparando o asa curta com um pássaro João de Barro? Isso? É como se ele fosse individualizar a casa que o João de Barro faz. O João de Barro, ele é com letra minúscula e é com hífen. E ele quis fazer com que esse João de Barro fosse um ser
um ser individualizado, como você, diferente. Daphne, Nicolas, Guilherme, Yasmin, Gabriele, entendeu? Tipo um nome? Tipo um nome, exatamente, tipo um nome. É, diferencial. Marca aí para mim qual resposta que é. Vocês que têm os Paranauê aí. Isso. Letra C. Obrigada. Prof, para a senhora não aparece também isso aqui que eu lembro? Não também aparece. Sabe onde aparece? No meu tablet. Só que eu não gosto de fazer no tablet. Eu gosto de fazer aqui no computador. Aparece pra gente na sua apresentação. A gente vai em um negócio aqui escrito em inglês, que tá verde e preto, né? A gente clica nessa setinha que tá VA Options. Aí a gente clica e vai aparecer Annotate. E aí a gente Olha, vai ver, até dá para fazer, mas a Pro aqui é do tempo do EPA. Vocês que são tudo cheio de Não, aqui modernidade. na tela tem um lapisinho, aí a gente clica, tem caneta, seta, cor, excluir e salvar. Pra Pronto, mim agora- também tem um lapisinho, aí se eu clico no lapisinho, tem como colocar a seta ou a cor. E a Então, eu vou espessura. deixar para vocês participarem comigo aí, vocês fazem para mim, tá bom? Eu só não consigo escrever. Tipo, escrever alguma coisa fica muito feia a letra. Tá, Eu mas consigo, beleza. só que também fica muito feio. É, fica feio mesmo. A minha no tablet não fica legal. Vamos lá, questão 3. Quanto à conduta de asa curta, conclui-se que ele é um pássaro. Então, a gente vai avaliar o que aqui nessa pergunta? A conduta do asa curta. Letra A. Vivaz, ele era cheio de vida, sem conflitos e que não se importam com a opinião alheia. Não põe ainda, Daphne? Ele tinha conflitos ou ele não tinha conflitos? Ele tinha. Ele não tinha. Então é a letra A? Não. Não é a letra A. Mas Que é a aqui está letra C. escrito. Olha só, está escrito sem conflitos, e muito pelo contrário, ele tinha conflitos. Letra B, ele era autêntico, feliz e plenamente realizado? Ele era plenamente... Não, faltava algo a ele, né? Letra C, confiante, alegre e, apesar de suas limitações, ele era satisfeito com a vida? Não. Letra D, ativo, inteligente e preocupado com a opinião dos outros em relação às suas atitudes? Sim. Essa estava É, sim. fácil, né, seus danadinhos? Letra E, criativo, autêntico e acomodado em sua realidade. Ele era acomodado com a realidade? Não era. Então, a resposta correta é a letra? Pode marcar aí para mim. Não é a E. Letra D de dado. Eu marquei errado. Letra D, obrigada. Vamos lá. Quarta questão. Essa também estava fácil, né? A palavra queixava-se na linha 20. Não, olha a pegadinha, não poderia ser substituída num contexto por orgulhava-se, lamentava-se, desgostava-se, lastimava-se ou lamuriava-se. Não, Pro, nessa aí eu eliminei as que não, tipo, não era sinônimo, entendeu? E aí, qual a alternativa que é? Letra A. E aí, resto do pessoal? Todo mundo acha que é a A? Eu marquei a... Orgulhava-se? Professora, na 4, Eu marquei eu marquei a questão 1E. Aí, olha só. Queixava-se é sinônimo de lamentar. Queixar. Lamentar, fica lamuriando. Desgostar é a mesma coisa. Lastimar também, ficar reclamando. Lamentar e lamuriar é praticamente o mesmo significado. Então, a gente não pode substituir no contexto a palavra queixava-se por orgulhava-se. Letra A. Pode marcar aí, pessoal. Beleza, obrigada. Quinta questão. Espera aí.
A única opção em que a troca do vocábulo destacado pela palavra que está entre parênteses altera completamente o sentido dos trechos é. Então, vocês tinham que essa palavra destacada, por exemplo, imitava, ela corresponde ao que está entre parênteses, e aí vocês tinham que marcar o quê? Que alterava Aqui. completamente o sentido dos trechos. Alterava. Essa eu Isso. entendi. Ó, tinha que Essa- alterar completamente o sentido do trecho. Vamos lá, letra A. Imitava a voz de homem e de mulher. Reproduzia. É a mesma coisa ou está mudando totalmente o sentido? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Imitava, reproduzia. Não é a A. Letra B. Os outros iam pensar que ele era um passarinho, ó, louco. Os outros poderiam imaginar? Tem o mesmo Sim, sentido? pensar, imaginar, é a mesma coisa. Mesmo sentido. Letra C. Ele já estava cansado desse conhecimento só de livros. Ele estava enjoado? Tem o mesmo significado? Sim, cansado e enjoado. Não é a letra C. Letra D. Ou então, era obrigado a dizer uma mentira qualquer. Ele era forçado a dizer uma mentira qualquer? Sim. Não muda o sentido. Beleza, Não. letra E. Como ia ter coragem de dizer para eles que não sabia voar? Por que ia ter coragem? Ué, Essa aí mudou completamente o sentido, né? totalmente. Totalmente. Alguma dúvida nessa? Letra E, a Não, resposta. Porque é explicação. Como é o quê? Conclusão ou não? Como que ele ia ter coragem? Como a gente pode ter aqui como uma Tipo, se conclusão? perguntando, né? Porque ele está explicando, né? E como ele ia ter coragem de dizer, não rabisca, por favor. Como acho que não é o sentido de conclusão, hein? Vou até verificar isso aqui. A Daphne que me perguntou? Foi, a da... Eu estudei isso ano passado, mas eu não lembro do como. Não é, peraí, que eu já vou ver para você. Mas a resposta correta é a E, tá? Vou chamar até minha filha aqui, peraí. Não marquei. Eu marquei lá no meu outro caderno, mas acabei esquecendo. Peraí só um pouquinho. Então, é a letra E. Questão 6. Bora lá. Com base na leitura do texto, a proposição incorreta é que a afirmação incorreta, qual que vocês marcaram em relação à afirmação incorreta? Essa aí eu errei, pronto. Vamos lá. Professora, eu marquei a letra... Na 6 eu marquei a letra D. Letra D? Essa eu errei, eu marquei essa aí, eu marquei a letra... Marquei a letra A. Eu marquei a letra C. Ó, pro, estão rabiscando aqui. Não rabisca não, por favor. Deixa eu apagar aqui, Camille. Ixi, não dá para apagar. Eu tava em dúvida da B e da C. Aí eu marquei a C e era a B. Era B, olha só. Eu marquei a C e era a B também. Espera só um pouquinho aqui. Esse como, Daphne, acho que é conectivo. Espera só um pouquinho aqui. A letra B, que é certo? Vamos lá. Espera lá. Não rabisquem, por favor. Olha lá. Mas na linha 1, introduz uma ideia de oposição? Sim. Não. Vamos lá na linha 1. Espera aí, parará. Essa podia confundir porque tem alguns mas. Apaga para mim edição, né? esse riscadinho de rosa aqui, por favor. A gente não consegue apagar, só o Arthur, foi ele que fez. Só o Arthur consegue. Vai, eu não Arthur. consigo. Por favor. Tem algumas vezes que se a pessoa clica sem querer errado, ele fica para sempre ali. Aí só quem
Consegue apagar. Oi. Pronto, desapareceu. Ah, B? obrigada. Olha só. A asa curta era um passarinho já muito velho, mas que ainda não sabia voar. Esse mas, dessa linha 1, indica uma ideia de oposição? O que vocês acham? Sim. Ela Sim. opõe o caráter do que se opõe? Sim, tem caráter de Sim. oposição. Letra B. O termo tudo isso, na linha 25, se refere ao fato de asa curta poder voar? Vamos na linha 25. Não se refere. Não, Pro. Olha E é aqui, para incorreto. presta atenção, olha lá. A andorinha veloz tinha razão. Ele podia fazer tudo isso. Fazer tudo o quê? Tudo que foi citado aqui para cima do texto. Fazer tudo. Podia fazer tudo, menos voar. Mas não se sentia nem um pouco feliz. Ele está perguntando, esse tudo isso aqui se refere ao fato de asa curta não poder voar? Mas ali tá escrito poder Não. voar. Não, tudo isso é esse fato dele poder fazer tudo Essa é menos falso. voar. Olha lá, Isso aí ó. que é falso. E aí, ele pode voar? Esse tudo isso se Não. refere que ele pode voar? E qual Não, que é para marcar? É a correta ou a incorreta? a incorreta. E essa daí está correta ou está incorreta? Incorreta. Que letra que é? Letra B. O termo tudo isso se refere ao fato de asa curta poder voar? Não. Ô, prof, pode explicar também por que não seria a letra C? A palavra quando, na linha 40, expressa a mesma circunstância da expressão um dia. Nós vamos na linha 40 e na linha 30, tá? Vamos lá na 40, primeiro. 40. A gente tem que achar o termo quando, certo? Sim. E então, quando os outros passarinhos lhe perguntavam por que ele não viajava também, a asa curta saía sempre com desculpas. Beleza. E quando os outros passarinhos lhe perguntavam, e a próxima é na linha 30, um dia. Mais tristeza mesmo ele tinha era quando seus amigos chegavam de viagem. Um dia era o pardal ambulante. Olha só, não existe o mesmo, a palavra quando e a palavra um dia não expressa a mesma circunstância e expressa por quê? Porque aqui, ó, na 30, um dia era o pardal ambulante que tinha visitado. E na linha 40, e quando os outros passarinhos lhe perguntavam, então tem a mesma circunstância, era quando os seus amigos passarinhos se apresentavam a ele de alguma forma, faziam perguntas. Então, é a mesma circunstância, entendeu? Entendi também. Entendeu, né? Agora vamos lá. A palavra ser, na linha 19, estabelece no contexto uma ideia de condição? Vamos lá na linha 19. A palavra ser, linha 19. De que adiantava ser o passarinho mais famoso que já houve na terra dos passarinhos, se ele não sabia voar? E aí, dá uma ideia de condição? Tá. Uma ideia de qual que é a condição? O que adiantava ele ser tudo aquilo? Qual que é a condição? Respondam para mim, qual é a condição? Condição que... Aonde que dá a ideia de condição? Esse ser. O que adiantava tudo aquilo ser... Ele não podia voar. Exatamente, dá uma ideia de condição, não é a letra D, porque é para marcar incorreta. Letra E. O vocábulo amiga, na linha 21, refere-se à andorinha veloz? Refere-se, porque qual que era a única amiga dele? A andorinha. A andorinha, isso mesmo.
Então, resposta correta é a letra? Marquem para mim. B de bola, anotem aí. Não, B de bola. Beleza? Valeu. Obrigada. Texto 2, bora lá. Igual a você é impossível. Meu amigo Serginho ficou preocupado com essa história da Dolly. É que ele tem um irmão com quem ele briga muito. E se alguém fizesse um irmão igual ao dele, ele ia apanhar sempre. Opa, quem que é a Dolly? Vai falar lá na O frente, irmão né? dele. É o primeiro mamífero clonado na história da ciência, feito esse ocorrido em meados da década de 90, no século 20. Então, olha só, o narrador está se referindo aqui, contando que o amigo dele, Serginho, ficou preocupado com essa história aí de clonar. É que ele tem um irmão com quem ele briga muito. Quem briga? O Serginho, O o Serginho. irmão dele. E se alguém fizesse um irmão igual ao irmão dele, ele ia apanhar sempre. Não sei se você tem o mesmo problema do Serginho, mas não precisa ficar preocupado. Olha só, não sei se você... Quem é esse você aqui? O leitor. Uhum, muito bem, parabéns, o leitor. É que eu tenho primos gêmeos, sabe? Os dois nasceram no mesmo dia e têm a mesma cara. Nas festas, a gente até confunde. Eles ficam bem bravos, mas mesmo os meus primos sendo assim parecidos, puxa, como um é diferente do outro. É por isso que eu sei que ser igual por fora é só uma parte bem pequena de cada um. Essa frase é importante. É por isso que eu sei que ser igual por fora é só uma parte bem pequena de cada um. Porque o que interessa é o que está dentro. Como a gente vê o céu, a terra, o time para o qual a gente torce, a comida de que a gente mais gosta, o que a gente acha das outras pessoas. O que faz a gente ser único, assim como a gente é o quê? O jeito que a gente sente cada uma dessas coisas. Que coisas? Tudo que ele citou ali. Exatamente. Ter alguém parecido com a cara do irmão do Serginho, por exemplo, não quer dizer muita coisa. O que tem no pensamento e no sentido é o que importa. E isso os cientistas nunca vão conseguir imitar. Viu, Serginho? Então, é um texto de Fernando Bonassi, beleza? Questão 7. Beleza. Após a leitura do texto 2, fica claro que, vamos lá, é impossível as pessoas serem parecidas ou iguais? E aí? É impossível? Não. Não. Não? Não, professora, porque eu tenho um irmão, professora, que ele é igualzinho eu, mas ele é um ano mais velho do que eu. E aí? Os meus irmãos são bem iguaizinhos quando nasceu, mas eles são 3 anos de diferença. Pois é. Eles têm as mesmas características? Olha só, olha essa alternativa A. É impossível as pessoas serem parecidas. Não, elas podem ser parecidas, mas elas podem ser iguais? Não. Não. E aí, a alternativa A mas está eles- correta? Fica claro? A letra A tá errada. Está Letra errada. errada. Letra B. Não é a letra A. Letra B. Ser igual, obrigatoriamente, implica mesmo comportamento? Ah, é obrigatório implicar o mesmo comportamento? Na verdade, falou o contrário. Não, tá errada essa. Letra C. As pessoas devem lutar para se diferenciarem. Embora a igualdade seja uma característica
inerente, que já está dentro ao ser humano? Não. Elas devem lutar as pessoas? Não. Não, está errado. E aí, outra coisa, a igualdade é uma característica inerente ao ser humano? E aí? Não, né, pessoal? Letra D. Aparência física e atitudes têm sempre uma relação de igualdade? Não. Também não. Letra E. Mesmo quando as pessoas são parecidas externamente, aqui, minha cara, posso ser parecida com a minha irmã, as características internas, interiores, tornam-nas singulares, cada uma é de um jeito, e, portanto, únicas. Sim. Tá clara essa Sim. resposta? Exatamente, letra E. Alguma dúvida? Não. Questão 8. A leitura do texto 2 permite inferir, deixa eu abrir aqui, permite deduzir que o narrador dirige-se ao seu amigo Serginho exclusivamente? Ele só Não. fala para o Serginho? Não. 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 Ele fala com os Serginho, leitores também. Serginho, narrador. Ele é o narrador, o Serginho? Não, Serginho não. O narrador. Já elimina, né? Já Ele é o elimina Serginho. dele. O narrador e Serginho dirigem-se, os dois dirigem-se exclusivamente. Não. Também não O se Serginho dirige. nem tá no texto, só dirige. Ele nem falou com a gente. Nem falou com vocês, né? Letra D. O narrador dirige-se ao amigo Serginho e também aos possíveis leitores do texto? Isso. Sim. É, Sim, essa tá certa, mas olha a letra E. Não fica claro, não está muito claro a quem é dirigido o discurso narrativo. Fica Não. claro que ele se Fica dirige bem a claro. quem? Ô, a prof. Serginho e os leitores. Isso, letra... Ô, prof. Oi. Não, o estranho é que, assim, o narrador, ele fala o nome do amigo dele, mas não fala o nome dele. Então, tipo assim, pra gente, ele é só o amigo do Serginho, não é ninguém. Exatamente. Mas ele dirige-se aos leitores, né? Beleza, a resposta correta aí é a letra D. Questão 9. No trecho mas, mesmo os meus primos sendo assim parecidos, puxa, como um é diferente do outro. É por isso que eu sei que ser igual por fora é só uma parte bem pequena de cada um. Porque o que interessa é o que está dentro. Linhas 7 a 10. As palavras em destaque estabelecem, respectivamente, relações de sentido. Vamos dar um ponto aí, né? Nós temos aqui uma conjunção adversativa, que é o mas, tá? Ela dá uma ideia de oposição. Mas a gente não pode confundir o mas, como também ele pode ser um advérbio, ele pode ser um substantivo, mas aqui, nesse trecho, ele está como uma conjunção adversativa, uma oposição, certo? Se fosse um advérbio, é como se ele estivesse dando ênfase na frase. Por exemplo, ela é muito dedicada, mas muito dedicada mesmo. Eu estou dando uma ênfase. Aí seria um advérbio. Beleza, gente? Tem que saber tudo isso. Oi. No caso, advérbio, ele aumenta ou diminui a palavra ou intensifica? Ele intensifica, ele faz com que ele enfatiza. Foi como eu dei o exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo. A atuação do ator foi brilhante, mas brilhante mesmo. Tá vendo que ele está dando ênfase na atuação do autor? Essa Ele questão eu acertei, professora. Então. Essa eu errei, pro. Tá, mas olha só, estou explicando para vocês qual é a diferença, tá? E esse porquê aí? É uma o quê? Quem sabe me dizer esse porquê?
Explicação. Uma conjunção explicativa, isso mesmo. É uma causa, olha só, é uma explicação de algo. Pode ter, ele pode ter, pois, uma vez que ele está explicando, olha só. Porque ele diz assim, ó, mas, mesmo os meus primos sendo assim parecidos, puxa, como um é diferente do outro. Por quê? Aí ele vai explicar. Por quê? O que interessa é o que está dentro. Então, se a gente tem uma explicação no porquê, qual alternativa a gente pode aqui eliminar? A, B, E. A, B e E. A, B e E. A gente vai ficar entre a C e a D. E a D. Prof, Oi. acabei de perceber. Então, consequência não tem 2 pontos em cima do U. Como? Consequência na letra A está escrito com 2 pontinhos em cima do U. Ah, é que é antigo essa prova aqui, tá? Aham, Não eu tem fui mais ver o trema, né? O trema foi eliminado, beleza? Então, aqui a gente tem o quê? Se é uma conjunção adversativo mais, nós temos o quê? Letra C. Uma adversidade. Cidade. E o porquê é uma Cação. Resposta correta é a letra? D. Todo mundo acertou essa? Sim. Não. Não? Não. Entenderam? Ficou Sim. alguma dúvida? Não. Não. Agora, essa aqui já é mais difícil, a 10ª. Pode apagar todo esse monte de setinha aí, pessoal. Apaguei É já. a Daphne! É a Daphne, eu sei que é. Calma, só apagar, não precisa estressar, só apaga. Apagar é Eu- difícil, setas. Professora. Não fui eu. É sério, eu só faço aquela setinha. Tá, apaga Eu essa já para mim. apaguei. Professora. Faltou uma ser apagada. Essa daí não fui eu, prof. Eu só fiz É, uma. nem eu, pro. Primeira. A minha é Eu amarela. não consigo apagar, eu não consigo apagar. Pronto, já Pronto. foi. Vamos ler. No primeiro professora. parágrafo do texto, oi, Na questão 9 é a letra C, né? a letra C. Alguma acertei. dúvida? É o Silas? Não, é o Matheus. Professora, a questão D. É a C, tá, Matheus? Você ficou em dúvida? Não, é só para confirmar. Tá. Professora, Oi. a 10 é a B? Calma, nem li ainda, bora lá. Ah, tá. No primeiro parágrafo do texto, lê-se: meu amigo Serginho ficou preocupado com essa história da Dolly. É que ele tem um irmão com quem ele briga muito. E se alguém fizesse um irmão igual ao dele, ele ia apanhar sempre. Observe que a palavra em destaque evita dúvidas na informação de que o narrador se refere ao irmão de Serginho. Ficou alguma dúvida desse dele aí? Que ele se refere ao irmão de Serginho? Não. Não. Das frases abaixo, a única em que a palavra em destaque deve ser substituída pelo vocábulo dele ou dela, para que sejam evitadas dúvidas na interpretação é. Então, vocês tinham que descobrir quais das alternativas abaixo, em que a palavra em destaque deve ser substituída pelo vocábulo qual? Dele ou dela. Dele ou dela, para que sejam evitadas dúvidas na interpretação. É, letra A, Márcio, amo você, e meu coração será sempre seu. É do Márcio? É dele? Sim, Não. essa dá para compreender. Não, não é dele. Não pode ser substituído. Lucas, meu caro, Eduardo e seu irmão virão ao clube hoje. Eu marquei É o essa, irmão porque dele? não dá para saber se é o irmão do Eduardo ou do Lucas. Que é a letra Ah, B. mas é o irmão dele? Sim. Sim. Sim? Sim. Vocês acham que é a B? Não, Eu acho que é a B. eu Sim, não acho. pro. B.
Ó, vamos continuar. O sonho de Regina é ter seu próprio negócio. Ué, é dele ou é dela? Dela. O sonho de Regina, aí, se a gente for substituir por dela para que a interpretação fique bem joia, vocês acham que trocando pelo vocábulo dela vai ficar correto? O sonho de Regina é ter. Não. Não vai ficar. Não vai, tá? O vocábulo não combina ali. Ter dela próprio negócio. Exatamente. Letra D. Ou você se torna responsável, ou seu emprego não estará mais garantido. Ou você se torna responsável, ou dele, o emprego não estará mais garantido. Não faz sentido. Essa interpretação não faz sentido na letra D. O coronel foi à frente e, ao seu comando, a tropa ficou em posição de sentido. É a letra E. Eu acho que Olha, a letra presta B. atenção. O coronel foi à frente e, ao seu comando, o comando de quem? Do coronel. Do coronel. A tropa ficou em posição de sentido. Essa aqui está errada. Não é. Não Sim. é a letra E. Não faz sentido. Professora, Letra Oi. B, então. se colocasse a palavra dele depois do comando, ia fazer sentido. Exatamente. Na frente ao comando dele. Quem tá falando isso para mim? Matheus? Matheus. Isso aí, Matheus. Qual que é a resposta correta? Letra B. Letra B de bola. Lucas, meu caro, Eduardo e seu irmão virão ao clube hoje. O irmão de quem? O irmão dele. Letra B de bola. Questão 11 e penúltima. É até a 12, né, pessoal? Sim. Pronto, eu já apaguei minhas setas. Obrigada. Vamos lá. Tira aí, Arthur. Até a Observe 12. o trecho. O que tem no pensamento e no sentimento é o que importa, certo? E isso os cientistas não vão conseguir imitar. Nunca, olha, nunca vão conseguir imitar, viu, Serginho? Os cientistas não vão conseguir o quê? Imitar o que tem no pensamento e no sentimento, beleza? Mas aqui a gente tem grifado o verbo. Viu. Que verbo é esse? Ver. Ver. Todas as palavras abaixo têm ligação de sentido com o vocábulo em destaque. No contexto, menos, exceto. Compreendeu, Serginho? Ouviu, Serginho? Percebeu, Serginho? Olhou, Serginho? Entendeu, Serginho? E aí? Eu marquei a letra E. Entendeu, Serginho? Eu Mas marquei a a letra letra D. D. Não Olha combinou. só, Eu marquei a letra T. tem Eu marquei a D. tem uma palavra que não o quê? Não faz sentido, certo? Tem Não faz sentido. Eu marquei a Olha letra só, todas as palavras abaixo têm ligação de sentido com o vocábulo em destaque. Qual vocábulo? Vocábulo viu. No contexto, menos qual? Olha só, compreendeu aí, Serginho, que os cientistas, eles não vão conseguir, nunca vão conseguir imitar o pensamento? Ouviu aí, Serginho? Percebeu, Serginho? Todas estas estão fazendo um sentido. Entendeu, Serginho? Qual é a única que não faz? A D. Olhou, letra D. Eu não tinha visto o exceto. Olha, já viu a podia pegadinha? descartar. Pode falar quem está me chamando, Daphne. Já podia descartar a letra A e a letra E, porque, tipo, elas têm o mesmo sentido. compreendeu? Exatamente. Vai aprendendo a fazer por eliminação, né, Daphne? Muito bem. Se for igual, é bem provável que não seja ela. Exatamente. Então, a letra D. Obrigada Pronto, aí, já Arthur. peguei. Questão 12.
para o narrador do texto, o que faz a gente ser único é... O que faz a gente ser único para o narrador do texto? Não ter irmão com quem dividir as coisas, isso faz a gente ser único? Quer dizer, a gente não, para o narrador do texto? Não ter sido clonado como a Dolly? Não. Ter uma maneira própria de ver as coisas? Sim. Isso faz, no olhar do narrador, faz com que ele seja único? Letra D, dar importância à aparência das pessoas, é isso que faz ser único? Na verdade, esse é o oposto. É a letra C. Mas é a letra C. Ah, mas o que faz a gente ser único é gostar de futebol. Não. Não, né? Qual é a resposta? No texto. Letra C, isso mesmo. Obrigada, Daphne. Obrigada, Arthur. E essa foi a nossa correção de hoje. E aí, alguma dúvida? Não. Acertaram todas? Sim. Não. Não, não, não. Não, Pro, eu errei 4. Todos. Que joia! Mas parabéns aí para vocês, tá? Obrigada por Pro, eu terem errei só 4. participado. Tchau. E até a próxima semana. Tchau, Pro. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Pro. Tchau. Boa noite.